Pessoal, vamos dar o like, vamos prestigiar o canal. Eu procuro, gente, vocês veem que eu agora parei aqui no carro para poder atualizá-los. Eu procuro atualizá-los sempre e, na medida do possível, em tempo real, porque essas coisas mudam minuto a minuto. Mudam minuto a minuto. Essa notícia do Patrushev, ela isoladamente já seria rica, mas compilando a informação, com base na informação que a gente consegue de fonte diplomática no antigo mundo soviético, com base nas informações que chegam nas últimas horas em relação à questão aí dos conflitos no Donbass, Severodonetsk, já ocupada em grande parte pelas forças russas. Então, o que acontece nesse momento é que tudo leva a crer que realmente, apesar desse banho-maria que a Diana suscitou aqui, esse banho-maria ele existe mais na cabeça de quem não está acompanhando o dia a dia, né? Então você já teve corte de gás na Polônia, na Bulgária, na Finlândia, agora na Dinamarca e na Holanda. Eu digo que na Dinamarca e na Holanda ocorreu de novo por pressão da Grã-Bretanha. Tenho informações sólidas nesse sentido, até porque a participação da ExxonMobil e da Shell na companhia holandesa de cerca de metade do capital votante, aproximadamente, né? Então isso também em relação à própria companhia dinamarquesa, Ørsted, que tem também participação importante, expressiva, de britânicos e de norte-americanos, estadunidenses. Pois bem, pessoal, é isso que nós estamos assistindo na tarde dessa terça-feira, horário de Brasília. As coisas estão complicando. Frederico Álvares, muito obrigado. Belarus poderia tentar impedir esse possível avanço da Polônia no oeste da Ucrânia? Eu acho que sim. E acho que as últimas declarações do Lukashenko vão nesse sentido, dizendo que se a Polônia ingressar no território ucraniano, que as tropas da Bielorrússia, da Belarus, poderiam entrar no território ucraniano também, em direção à fronteira com a Polônia, tentando interceptar essa entrada do exército polonês. Ademais, essa questão que o João está colocando aqui, é importantíssima. Tem muitos ucranianos dentro da Polônia hoje, o que já gera algum tipo de mal-estar, eu confesso, na sociedade polonesa, por mais coesa que ela esteja no sentimento anti-russo. Porque isso gera um empobrecimento, uma demanda maior por parte do Estado em relação às questões assistenciais, gera uma polarização da sociedade. Então, nesse sentido, no quadro que a gente está apreciando agora, a tendência é que todo esse cenário se acirre, se agudize, se torne bastante ruim nos próximos dias, talvez nas próximas semanas. É uma situação que tende a, infelizmente, se alongar. Sobre a possibilidade de negociações entre a Turquia mediadas pela Turquia entre a Ucrânia e a Rússia. Parece que elas não frutificam porque os russos desconfiam que os ucranianos não têm autonomia para decidir nada. Então, nesse sentido, eles acabam, de alguma forma, menosprezando essa possibilidade, colocando essa possibilidade de lado. E Polônia é OTAN, declaração de guerra à Rússia. Então, eles tentariam, na realidade, pelo que eu observo, fazê-lo de forma gradativa e de forma a não colocar no primeiro momento as tropas frente a frente com as tropas russas. Mas a própria declaração dos britânicos de que formarão uma força naval com o objetivo de levar ao escoamento da produção de grãos da Ucrânia já é bastante problemático, né? Já é bastante problemático. Os russos dizem que não obstaculizam a saída dos grãos, mas eles também têm as condições deles em relação a permitir a saída desses grãos. Hoje, pela manhã também, o presidente da União Africana, que é presidente do Senegal, disse que se essa restrição ao fluxo de grãos continuar, que o continente africano passará por tremendas dificuldades no sentido da segurança alimentar, tá? Tremendas dificuldades no sentido da segurança alimentar. Isso, Diana, isso. É a questão que realmente não houve uma declaração de guerra por parte da Rússia, tampouco da Belarus, e a concentração de tropas da Belarus na fronteira é grande. Mas a concentração de tropas polonesas na fronteira da Belarus e não da Ucrânia também é grande e já vem desde os tempos daquela crise de refugiados, né, que vocês lembram, que antecedeu o conflito. Então são situações que precisam ser bastante bem observadas. Eu acredito que pelo cenário que está sendo desenhado, gente, ninguém quer num curto prazo um acordo que possa gerar concessões maiores de parte a parte. Ambos imaginam que as concessões, ambos os lados imaginam que as concessões possam ser evitadas, que tenham capacidade de atingir seus objetivos plenamente.
E isso torna as coisas cada vez mais perigosas. O grande fundamento é esse. E é muito possível. Ó, Nikolai Patrushev falando, é uma voz, diferente da polêmica que existe em relação ao tamanho da influência do professor Alexander Dugin sobre o Putin. Nikolai Patrushev nitidamente é alguém que tem bastante acesso e familiaridade com as decisões e com a política do Putin. Então, se ele torna público o fato que a Polônia está em vias de entrar no território ucraniano, ele o faz certamente com conhecimento das mais altas autoridades da Rússia e é secretário do Conselho de Segurança da Federação Russa. As coisas estão piorando, gente. As coisas estão piorando, petróleo subindo. Em relação à questão do rublo, e o que acontece sobre a valorização do rublo é também o que acontece em relação à economia norueguesa. Subiu tanto o petróleo, subiu tanto o gás, subiu tanto que esses países acabaram se beneficiando, né? Os países acabaram se beneficiando. O Frederico Pavlovski, que diz aqui, na Polônia o mal-estar com os ucranianos está forte. Basta conferir nos comentários fortes de quem há pouco acolhia os fugitivos. Pode haver crise institucional na Polônia. A adesão da população diminuiu muito. Obrigado, Frederico. Eu imagino, porque eu já fiz uma analogia em relação ao Brasil. Imagine o Brasil se estivesse coalhado de argentinos numa situação de conflito e esses argentinos estivessem, por exemplo, propensos a realizar serviços que os brasileiros realizam por um determinado valor pela metade ou por um terço do preço. Numa economia que já tem desemprego, que já tem muita coisa complicada, é difícil. Eu imagino que a situação na Polônia não seja fácil. A questão da retirada, Diana, dos grãos através do porto de Odessa, além da questão do afundamento de navios, você tem o problema das minas, que os ucranianos também espalharam ali e que podem ter algum tipo de intercorrência com a relação do tráfego marítimo dos grãos, né? As mensagens de vocês são importantes também para nos parametrizar em relação à impressão que vocês têm. Mas a situação está se agravando, Daniel Max, e realmente a economia europeia está vivendo bastante, um drama muito grande. Está vivendo um drama muito grande. Patrushev, o secretário do Conselho da Federação Russa de Segurança, disse que a Polônia vai entrar no território ucraniano. E entrando no território ucraniano, gente, a coisa não é boa, não é bacana. Veja o preço do petróleo. Vamos ver se nós conseguimos conversar bastante, com calma, mais tarde, para apurar, inclusive, mais informações. Eu, hoje pela manhã, tive uma conversa muito boa com um diplomata do mundo soviético e ele está muito pessimista. Ele disse, olha, eu tenho naturalmente a impressão que, pelo que eu consigo depreender, a tendência é que essa situação se deteriore bastante no curto e médio prazo. Frederico Pavlovski, mais uma vez, obrigado. Ele diz aqui, poloneses sendo demitidos por causa dos ucranianos que trabalham sem carteira assinada. Eu imagino o drama, não é muito difícil de depreender, né? Não é muito difícil de depreender. Petróleo a 150, é uma expectativa de ontem do Bank of America, numa matéria que foi veiculada, inclusive, pela Reuters, tá? É uma coisa bem presente, bem possível no curto prazo. Bem presente, bem possível no curto prazo. Gente, o petróleo, o barril do Brent, a tendência é que ele vá na direção de 150. E eu digo por quê? Porque se o Bank of America já suscitou esse número, é porque eles têm fonte de informação qualificada, né? O Bank of America tem realmente os interesses dos agentes da sombra, são bem conhecidos, né, Emílio Habib, por parte dos analistas do Bank of America.